Bom, vamos então para a mensagem. Abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 9, versículo 18. João 9, 18, nós vamos ler até o versículo 23, diz assim: Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado, enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram: É este o seu filho, o qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais: Sabemos que ele é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora ou quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele. Idade ele tem, falará por si mesmo. Seus pais disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que seus pais disseram: Idade ele tem, pergunte a ele. Até aqui. O tema da mensagem essa noite é uma pergunta: quem você quer agradar? Quem você quer agradar? Um jovem cego de nascença foi curado por Jesus. Um jovem cego de nascença, ele foi ao encontro de Jesus, ou foi encontrado por Jesus. Ele foi tocado por Jesus, ele teve de fato uma experiência extraordinária, assim como eu creio que muitos dos irmãos, quando se aproximam da fé, quando se aproximam da igreja, muitas vezes têm também uma experiência com Jesus. Recebe também de alguma forma, talvez não da mesma forma que esse jovem, mas de outra forma, recebe o toque de Jesus. Quem já foi tocado por Jesus alguma vez na vida? Então, esse jovem, ele se encontrou com Jesus. Jesus, que é o próprio Deus que se fez carne, o Criador do universo, aquele que disse: haja luz e houve luz. Aquele que fez todo o universo, toda a natureza, inclusive que criou o ser humano. Nós cremos que Jesus é o Filho de Deus, mas ele não deixa de ser Deus. Nós cremos na Trindade, onde o Pai, o Filho e o Espírito Santo são Deus, são a mesma essência. O Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam na criação, criando todas as coisas. Então, ninguém melhor do que o Criador, do que o fabricante, para entender como que funciona. Quando você compra um produto, às vezes você compra uma televisão, às vezes você compra, eu lembro na época ainda que tinha vitrola. Quem é da época da vitrola aí, dá um glória a Deus? Olha, por aí a gente já percebe, né? A faixa etária. Mas, irmãos, quando a gente compra um produto, normalmente vem o manual do fabricante. O fabricante, ele faz um manual dando instruções para o bom funcionamento daquele produto. Sabe quem é o fabricante do ser humano? Deus. E quem é Jesus? Deus. Então o cego de nascença estava diante de Deus, o Criador. Mas o Deus que se fez homem, se fez carne. E ninguém melhor do que Jesus para entender sobre o funcionamento desse cego de nascença. Ele nasceu cego, não é aquele que de repente sofreu algum acidente, ficou cego. A gente sabe que hoje em dia tem pessoas que, devido a diabetes, pode ficar cego. Depois de muitos anos de, visão perfeita, por causa de uma doença pode perder a sua visão. Mas nós estamos falando de um jovem que nunca tinha enxergado nada, nunca tinha percebido as cores, nunca tinha contemplado a natureza, não sabia como que era a forma das pessoas e nem a própria forma. Porque nós sabemos que espelho é uma coisa que existe há muito tempo, né? A própria Bíblia a gente vê falar sobre isso.
Talvez não era como o que a gente usa hoje, mas as pessoas conseguiam ver o reflexo, conseguiam se enxergar de alguma forma, nem que seja olhando para um rio, né? Algum artifício eles usavam para se enxergar. E esse jovem nunca pôde enxergar a natureza, as outras pessoas e muito menos a si mesmo. E aí ele se depara com Jesus e Jesus cura esse jovem. Só que o que acontece? Jesus cura esse jovem num sábado. E Jesus estava ali no contexto do judaísmo. Jesus era judeu e ele começou pregando para os judeus, e os judeus, obviamente, não ficaram contentes, porque Jesus começou a atrair multidões. E Jesus começou a pregar de maneira que não trazia conforto, não era de acordo com a tradição, com o ensinamento dos líderes religiosos da época de Jesus. Então, eles ficaram inconformados e começaram a investigar o caso. E eles começaram a investigar pela própria casa do jovem. Foram perguntar para os pais do jovem: peraí, vamos ter certeza se isso não foi um truque, se isso não foi um teatro, se não foi uma armação, foi algo combinado? Eu acho que foi combinado. Então vamos perguntar para os pais, porque às vezes esse menino aí, né, estou parafraseando, de repente eles podem ter pensado isso, né? Eu acho que esse menino recebeu algum dinheiro aí de Jesus para falar que foi curado e na verdade ele nunca foi cego. Aí foram questionar os pais. E os pais então responderam: não, realmente ele é o nosso filho e ele realmente nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver agora, não sabemos como ele está curado e nem quem o curou. E a pergunta é: será que eles sabiam ou não sabiam? Pelo contexto, a Bíblia deixa claro que sim, eles sabiam. Vamos ler a partir do versículo 1, João 9, 1. Nós vamos ler até o 12, para entender melhor essa história. João 9, 1 diz assim: ao passar, Jesus viu um cego de nascença. Seus discípulos lhe perguntaram: Rabi, quem pecou, este homem ou seus pais, para que ele nascesse cego? Jesus respondeu: ele não está assim pelos pecados dele, nem pelos pecados dos pais, mas para que se manifestasse nele a obra de Deus. É necessário realizar as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, cuspiu no chão, misturou terra com saliva e colocou-a nos olhos do cego. Então disse-lhe: vá lavar-se no tanque de Siloé, que significa enviado. O homem foi, lavou-se e voltou, vendo ou enxergando. Os seus vizinhos e os que anteriormente o tinham visto mendigando, perguntaram: não é este o mesmo homem que costumava ficar sentado mendigando? Alguns afirmavam que era ele. Outros diziam: não, apenas se parece com ele. Contudo, ele próprio insistia: sou eu. Então, como foram abertos seus olhos? Interrogaram-no. Ele respondeu: o homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou-a nos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui, lavei-me e agora vejo. Onde está esse homem? Perguntaram. Não sei, ele disse. Então, esse jovem, apesar de saber que estava correndo um risco, estava sofrendo uma ameaça diante de autoridades, diante da liderança do judaísmo, mesmo assim ele não temeu, ele não se acovardou, ele não se omitiu, ele falou claramente: eu realmente sou essa pessoa, eu realmente nasci cego. Vocês não estão enganados, os vizinhos, os amigos não estão enganados, sou eu mesmo.
Ué, quem fez isso então? Foi Jesus. Meu irmão, se tem uma coisa ruim, e eu lembro que desde que eu era bem jovem, as pessoas falavam, né? Os meus líderes me ensinavam: não seja um agente secreto. Deus não te chamou para ser um 007. Deus não te chamou para agir secretamente no mundo. Deus não te chamou para disfarçadamente ser um filho de Deus, um cristão. Não, nós fomos salvos, nós fomos transformados, nós fomos libertos, mas não apenas para secretamente esperar o dia do Senhor voltar e subir de maneira secreta. Não, nós fomos chamados para testemunhar, para ser luz no mundo que anda em trevas. O mundo anda em trevas, meu irmão, e nós não podemos esconder a nossa luz. É o que disse Jesus. Ninguém pega uma lâmpada e põe debaixo de uma cama, debaixo de uma vasilha. Foi o que o Senhor Jesus ensinou. Não, a pessoa coloca a lâmpada no lugar mais alto. Esse salão aqui, ó, o teto, tem aproximadamente 5 metros. 5 metros. E por que as lâmpadas são colocadas no alto? Porque se elas estivessem debaixo das cadeiras, só ia iluminar o chão. A gente ia ficar tudo no escuro. Então assim é a nossa vida, meu irmão. Nós não podemos ficar escondidos dentro da nossa casa, ou mesmo dentro da igreja. Deus nos chamou para ir para o mundo. E neste mundo de trevas, com as nossas boas obras, com o nosso bom testemunho, com a nossa vida de devoção a Deus, com o nosso amor a Deus, nós precisamos mostrar para o mundo a luz que agora brilha dentro de nós. E não devemos nos envergonhar, pelo contrário, devemos encher o peito e falar assim, ó: Jesus entrou na minha vida e Ele fez a diferença em mim. Foi isso que esse jovem fez. Vamos continuar no verso 13. A investigação continua. Então levaram aos fariseus o homem que fora cego. Era sábado, o dia em que Jesus havia misturado terra com saliva e aberto os olhos daquele homem. Os fariseus também lhe perguntaram: como ele recuperara a visão? O homem respondeu: ele colocou uma mistura de terra e saliva nos meus olhos, eu me lavei e agora vejo. Alguns dos fariseus disseram: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Outros, porém, perguntavam: como pode um pecador fazer tais sinais milagrosos? Assim houve divisão entre eles. Repara, meu irmão, que eu já tenho falado isso nesses últimos dias. Você é cristão? Quem é cristão aqui, levanta a mão. Quem crê que Jesus, Ele veio a este mundo e morreu numa cruz há 2000 anos atrás, Ele ressuscitou o terceiro dia e voltará para nos buscar? Você crê? E você confessou a sua fé publicamente. Você não guardou a sua fé para você. Você não finge. Você não disfarça. As pessoas sabem que você é crente, não sabe? Você não esconde isso. Então as pessoas sabem que você é crente. No momento que elas passam a saber que você é crente, o que acontece normalmente? As pessoas começam a nos investigar. As pessoas começam a observar a nossa vida. Ah, vamos ver se o Dorival é crente mesmo. Vamos ver se o Levi Júnior... Ah, ele falou que é crente? Então, peraí. E a gente passa a ser monitorado. Várias câmeras começam a ser apontadas na nossa direção. Os olhos das pessoas, seja parente, seja vizinho, seja amigo, eles começam a nos observar com mais atenção. Então, amado irmão, é isso que aconteceu. É isso que aconteceu com esse jovem. Todo mundo começou a observar. Espera aí, ele citou o nome de Jesus? Ele está citando o nome de Jesus? Não, vamos investigar isso direito. Então, meu irmão, as pessoas, elas querem pegar a gente em algum erro. E olha que interessante. Queriam fazer isso com o próprio Jesus. Espera aí, ele curou no sábado, mas esse homem é um pecador, porque na nossa lei, na nossa regra, não pode fazer nada no sábado. Nem mesmo curar. Nem mesmo cuspir no chão. De acordo com a tradição deles, a tradição judaica, porque a lei não falava isso. A lei falava para guardar o sábado. Na antiga aliança,
para a religião judaica, mas não falava que até mesmo cuspir era uma coisa proibida. Mas eles eram tão radicais, eles eram tão extremistas, que o simples fato de cuspir no chão, para eles já era considerado um trabalho. E já era suficiente para eles acusarem alguém de quebrar a lei de Deus, de profanar o santo dia do Senhor. Jesus estava fazendo bem, estava curando um jovem de nascença que vivia como um mendigo, que não podia trabalhar, que não conseguia enxergar nada. Mas eles não olharam para a solução desse problema. Eles olharam para a tradição e foram então afirmar que não era possível que Jesus tivesse curado, porque esse homem era um pecador. E aí as próprias pessoas que estavam observando, mas espera aí, se ele é pecador, como pode então ele fazer? A gente sabe que Deus não usa pecadores para realizar milagres. Então o próprio povo ficou dividido. Os fariseus, os líderes religiosos, eles, na verdade não estavam interessados em saber se realmente era verdade. Eles só queriam alguma forma de mostrar que era mentira, para que a religião que eles exerciam domínio não fosse ameaçada. Então, amado irmão, nós vemos claramente um jovem que queria agradar a Deus, sem fazer cálculos, sem se importar, sem, ficar preocupado com ameaça, com perseguição, mesmo que ele tivesse que correr o risco de perder a sua reputação, de perder o seu espaço dentro da sinagoga. Ele não, porque ele falou, eu era cego, agora eu vejo. Eu era cego e agora eu consigo ver. Mas a atitude dos pais desse jovem foi completamente errada. Vamos ler novamente o texto que nós vemos no início. Os judeus não acreditaram que ele fora cego e havia sido curado enquanto não mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, João 9:18. Mandaram buscar os seus pais. Então perguntaram, é este o filho de vocês? É este o seu filho, qual vocês dizem que nasceu cego? Como ele pode ver agora? Responderam os pais, sabemos que ele é nosso filho, que nasceu cego, mas não sabemos como ele pode ver, nem quem abriu os olhos. Agora, olha a explicação no próprio texto, da motivação da resposta dos pais desse jovem. Por que os jovens responderam isso? Não porque não sabiam quem foi o autor da cura do filho deles. Olha qual a motivação, qual a preocupação deles. Acompanhe comigo, continua o texto. Próximo versículo. Os pais deles disseram isso porque tinham medo dos judeus, pois estes já haviam decidido que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Meu irmão, nós estamos cada vez mais perto de viver uma perseguição muito grande. Porque cada hora mais o cerco está se fechando contra os evangélicos, contra os protestantes. Nós somos vistos hoje pela sociedade, com grande influência da mídia, como pessoas intolerantes, como pessoas criminosas, essa que é a verdade, que têm preconceito, e por ser preconceituosos, apenas pela opinião que a gente dá, estão nos taxando de pessoas criminosas. Então, meu irmão, não se impressione se daqui a alguns anos você não puder falar sobre o nome de Jesus, não puder confessar o nome de Jesus. E olha que não eram satanistas, não eram pessoas de religiões ocultas, eram pessoas que declaravam povo de Deus, os judeus, povo de Deus. E eles falaram, quem confessar o nome de Jesus vai ser expulso. Então, os pais não confessaram Jesus porque tinham medo dos líderes religiosos.
tinham medo de ser expulsos da sinagoga. Meu irmão, se Martinho Lutero tivesse medo de ser expulso da igreja católica, eu e você não estaríamos cultuando ao Senhor Jesus numa igreja evangélica. Um homem teve que ousar protestar, correndo o risco de perder a vida. Ele realmente teve que fugir para não perder a vida, e correu o risco de ser excomungado, expulso. E ele foi expulso como um herege, sendo que, na verdade, ele estava tentando desfazer o desvio e a heresia daqueles que queriam vender a salvação que Jesus veio trazer de graça. Jesus veio para salvar gratuitamente, mas a Igreja Católica vendia a salvação por meio das indulgências. Então, no ano 1517, Martinho Lutero protestou, colocou na porta da igreja na Alemanha 95 teses, combatendo os desvios, combatendo os erros de interpretação, os erros doutrinários que estavam induzindo as pessoas a pagar pela própria salvação. Então, meu irmão, Jesus nos chamou para confessar. Você precisa confessar, você precisa declarar que Jesus é o Senhor da sua vida, que Jesus é o único Salvador, que Jesus é o único e verdadeiro Deus. Ainda que as pessoas torçam a cara para você, ainda que façam bico, ainda que virem as costas para você, ainda que ameacem você, como eu já ouvi falar de muitas pessoas, que até mesmo a própria família fala: o dia que você entrar numa igreja evangélica, eu não vou te considerar mais o meu filho. Jamais eu quero que filho meu entre numa igreja evangélica ou se torne crente. Eu já ouvi pessoas falarem isso, que perderam muitas vezes o contato com a própria família pelo simples fato de confessar que Jesus é o Senhor, sem necessidade de Maria ou qualquer outro santo. É o único mediador entre Deus e os homens. É o único caminho e a verdade e a vida que nos conduz ao Pai. E não precisamos de mais ninguém, não precisamos de nenhum outro mediador, a não ser Cristo, o nosso Senhor. Então, meu irmão, não se espante se você for perseguido por confessar o nome de Jesus. Porque ainda na nossa época, é muitas vezes escandaloso para muitas pessoas o simples fato de pisarmos numa igreja evangélica, o simples fato de declararmos a nossa fé em Jesus de acordo com os evangelhos e não com tradições religiosas. Você sabe que a igreja católica nós respeitamos, como respeitamos qualquer religião, mas respeitar não significa concordar. Respeitar não significa que a gente não tenha a nossa crítica. E a nossa crítica é porque nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós seguimos na palavra de Deus o evangelho que foi proposto. E muitas vezes a Igreja Católica e até outras religiões preferem seguir tradições. A tradição muitas vezes fala mais alto do que o que está escrito na palavra de Deus. Mas nós vamos confessar que Jesus é o Senhor. E que a Bíblia é a palavra de Deus. Ela é inerrante, ela é viva, eficaz, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, uma espada que corta de 2 lados. Então nós vamos confessar, custe o que custar, doa quem doer. Jesus é o nosso Senhor. Mas os pais desse jovem era para ter mais juízo que o jovem. Mas não, o jovem foi muito mais corajoso, foi muito mais maduro, foi muito mais ousado e falou: olha, eu não sei do que vocês estão falando. Vocês estão falando aí que ele curou no sábado, como pode ser? Ele é um pecador. Se ele é pecador ou não, eu não sei. Eu sei que eu era cego e agora eu vejo. Em outras palavras, eu estou há tantos anos aqui, como um mendigo, e vocês que falam que são o povo de Deus, que estão perto de Deus, que seguem a lei de Deus, vocês nunca me curaram da minha cegueira. Mas esse homem, eu não sei se ele é o que vocês estão falando aí. Só sei de uma coisa: eu era cego e agora eu vejo. Ele curou aquilo que eu tinha desde o meu nascimento. Então, os pais queriam agradar a religião, a tradição e os líderes religiosos. E por isso eles negaram a Jesus. E nós sabemos que os próprios discípulos, quando chegou a hora
em que Jesus foi preso, os próprios discípulos abandonaram, o próprio apóstolo Pedro, ele negou Jesus 3 vezes, depois ele se arrependeu, foi restaurado, mas ele negou porque tinha medo. Tinha medo. Então, meu irmão, é natural, muitas vezes o medo virá sobre nós. Quando nós estamos do lado certo, quando nós estamos seguindo a Jesus, é natural que perseguições venham, é natural que a retaliação, que o próprio inferno se levante contra nós. Mas não deixe de falar e confessar que Jesus é o Senhor da sua vida. E não basta apenas você confessar, meu irmão, você precisa viver, você precisa obedecer o que Ele te mandar. Porque Jesus disse para o jovem, você precisa lavar-se no tanque de Siloé. Ele poderia questionar, ele poderia falar como Naamã, né? Mas por quê? Se o Senhor é todo poderoso, não precisava nem cuspir no chão. Caramba, cuspir no chão. Fazer lama ali, misturando saliva e terra. Que coisa nojenta. Ele poderia questionar, reclamar e falar, e por que eu tenho que ir até o tanque de Siloé? Mas ele não questionou. Ele deu a orientação, Jesus deu a orientação para o jovem obedeceu. Então tudo que nós precisamos fazer, meu irmão, ainda que a ordem do Senhor seja absurda, seja estranha, seja difícil da gente entender, nós precisamos obedecer o nosso mestre, nós precisamos obedecer o nosso Senhor. E quando as coisas acontecerem, meu irmão, nós precisamos testemunhar, confessar, Jesus entrou na minha vida, Jesus mudou a minha vida, eu era pobre, eu era cego, eu era uma pessoa perdida, mas Jesus me encontrou. Quando Ele estendeu a sua mão, a gente já lembra, né? Então o jovem teve a atitude certa, versículo 24. Versículo 24 até o 38. Pela segunda vez chamaram o homem que fora cego e lhe disseram, olha como eles são espirituais. Colocaram Deus no meio só para o jovem ficar com medo. Para a glória de Deus, diga a verdade, sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu, não sei se ele é pecador ou não, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Então lhe perguntaram, o que ele lhe fez? Como ele lhe abriu os olhos? Ele respondeu, eu já lhes disse, e vocês não me deram ouvidos. Por que querem ouvir outra vez? Acaso vocês também querem ser discípulos dele? Então o insultaram e disseram, discípulo dele é você, nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas quanto a esse nem sabemos de onde ele vem. O homem respondeu, ora, isso é extraordinário, vocês não sabem de onde ele vem, contudo ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas ouve ao homem que o teme e pratica a sua vontade. Ninguém jamais ouviu que os olhos de um cego de nascença tivessem sido abertos. Se esse homem não fosse de Deus, não poderia fazer coisa alguma. Diante disso, eles responderam, você nasceu cheio de pecado, como tem a ousadia de nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que o haviam expulsado e ao encontrá-lo disse, você crê no Filho do Homem? Perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? Disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio, e o adorou. Ele foi expulso, meu irmão. Ele foi expulso. Ele perdeu talvez a sua reputação diante dos poderosos. Mas ele não perdeu diante de Deus, porque ele queria agradar a Deus. Ele queria agradar a Deus. E nós lembramos as palavras dos apóstolos em Atos, para nós finalizarmos, Atos 5:27. Quando os apóstolos começaram a pregar, eles passaram a ser perseguidos, foram presos, foram açoitados, pelo simples fato de pregarem sobre Jesus. E diz assim o texto, Atos 5:27, tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse, demos ordens expressas para que vocês não ensinem neste nome. Todavia vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue deste homem. Pedro e os outros apóstolos responderam, é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Meu irmão, honre o rei, pague os seus impostos, obedeça a toda a autoridade, seja ele crente ou não.
Mas quando a sua fé estiver em xeque, não negocie a sua fé. Antes importa agradar a Deus do que aos homens. Tudo que não for relacionado a cada um de nós abrir mão da nossa fé, se a autoridade não pedir para você negar a sua fé, obedeça. Agora, se falar para você não falar sobre o nome de Jesus, para você parar de ir na igreja, para você negar a sua fé, meu irmão, se rebele, desobedeça, amém? É a única exceção para que possamos desobedecer às autoridades. É a única exceção. Quando uma autoridade pedir para você negar o nome de Jesus ou deixar de falar sobre Jesus, não ouça essa autoridade. Seja quem for, pode ser pastor, pode ser padre, pode ser um policial, pode ser um juiz, não deixe de falar sobre o nome de Jesus, porque assim fizeram os apóstolos que vieram antes de nós. Não deixe de falar, mas acima de tudo, de viver aquilo que Jesus nos ensinou. A quem nós queremos agradar? A Deus ou aos homens? Deus nos chamou para agradar a Ele, custe o que custar, ainda que isso custe a desaprovação e até a perseguição dos homens contra nós. Se coloque de pé em nome de Jesus.